quanto de piadinha você já aguentou sobre você mesma, sobre você mesmo, e ainda você riu das piadas que os amigos íntimos, os mais próximos, comentaram a seu respeito. Você já parou pra pensar? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, e é muito sério. Hoje estava eu com minha amiga Jennifer ali, a gente foi, né? Como eu sempre mostro, eu gosto de tomar os meus cafés e almoçar com os meus amigos. Hoje a gente estava tendo uma conversa de reflexão muito bacana, e eu quero falar com vocês sobre isso. Sobre amigos próximos, sobre pessoas ao seu redor. Quem são as pessoas que andam com você? O que elas pensam de você? Você já analisou? Eu vou contar sobre mim, sobre a experiência que eu tive, sobre o que eu já aprendi, que eu quero passar pra vocês. E deixar um alerta, tome cuidado. Porque as coisas acontecem em nossa vida porque nós permitimos. Bom, a minha experiência foi as piadinhas das pessoas que a gente chama de amigos, que a gente gosta, que a gente tem em consideração, que a gente não quer caçar confusão, a gente acaba aguentando coisas falando sobre a gente, que na verdade não é certo, não, né? A gente tem que ter limite nas coisas. Impor limite naquilo que as outras pessoas estão falando de você. Porque no fundo, tudo que as pessoas falam da gente tem um pé de verdade na cabeça delas, entendeu? Por exemplo, todos aqui que me seguem sabem que nós temos a empresa 166 Reforma. Eu já contei várias vezes como que foi o processo dessa empresa. Eu e o Fabiano, a gente era muito novo, né? Foi em 2008, nós dois trabalhávamos em fábrica. Foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo pra gente chegar, né, a ter a iniciativa de trabalhar com reformas e começar com construção. Então foi tudo assim, graduativamente a gente foi aumentando o nosso desempenho na reforma, eu e o Fabiano junto, então assim, todos aqui que já ouviu falar sobre a 166, que já perguntou de onde que surgiu a 166, sabe muito bem que essa empresa foi fundada por mim e pelo Fabiano, nós dois juntos, não foi uma coisa que somente o Fabiano fez ou somente eu fiz, não existe isso, é nós dois. Então, a piada que eu sempre ouvi de uma pessoa que estava próxima a nós, e eu depois que eu fui parar pra pensar, que desrespeito, né, a piada você não trabalha. Quem trabalha é o Fabiano e os meninos que trabalham junto. São piadinhas do tipo, quando eu ia gravar, falava, ai pessoal, olha a reforma que nós fizemos. Aí a pessoa olhava e falava assim, nós, o que você fez? Então, tipo assim, sempre tentando me diminuir na empresa que é minha. Eu fundei essa empresa junto com meu marido fundou essa empresa junto comigo, nós dois junto, uniu e nós abrimos essa empresa. Então, assim, por que esse amigo tinha essa ideia de que eu não deveria falar nós construímos, nós fizemos a reforma, porque eu não apertei o parafuso, porque eu não preguei o prego? É só por isso? Porque eu sou mulher? Ou talvez porque ele queria que eu fosse igual a mulher dele, que não fazia nada? Tem tudo um jogo psicológico. Então, só que o problema não é ele, não é eles. O problema sou eu de ter aceito tantos anos de piadinha sobre mim que não é verdade. Então, gente, a reflexão que eu quero e a dica que eu quero passar pra vocês hoje é assim, se valorizem. E eu sei que é difícil, porque falar de boca é fácil, mas na hora mesmo de aplicar é difícil. Mas a gente tem que ficar atento, sabe por quê? Porque se uma pessoa tá brincando com você, se uma pessoa tá desrespeitando, desmerecendo você de algum ponto, é porque ele não te respeita. Então essa amizade, ela não é verdadeira. E uma hora ela cai. E cai mesmo. E cai mesmo. Não tem como sustentar uma mentira. Né, passa anos na nossa vida perdendo tempo realmente com pessoas que elas não te valorizam. Uma brincadeira, uma piada dessa tem um pé de verdade no coração de quem tá falando, você entendeu? Então, gente, quantas de vocês aí passa por isso? Piadinha de mau gosto, você é isso, você é aquilo, hahaha, nanana. Eu ouvia isso todas as vezes no Gemba. Mas nós fizemos? Não, você não fez nada. Mas você agora só viaja, então só faz cirurgia. Começou a menosprezar. Gente, quem entende uma gestão de uma empresa, existe várias etapas, existe várias funções. A minha função é vender, é fazer os posts, é tirar foto, é fazer a publicação, é lidar diretamente com o cliente, é negociar cada obra. Todas as pessoas, nossos clientes que sabem que toda negociação é feita comigo, orçamento, decoração, toda essa parte fica comigo. Pra quê? Pra não ficar pesado pro Fabiano. Então, a nossa empresa, ela tem uma gestão. E eu faço parte dessa gestão. Eu e o Fabiano, a gente é dono da 166 Reforma. Nós dois juntos fazemos funcionar a 166 Reformas. Então, por que? A grande pergunta é, por que eu permiti piadinhas contra mim só porque eu não prego o parafuso, porque eu não faço piso, porque eu não faço a parede? E você? Quais as piadinhas que você escuta ao seu respeito? Quais são as piadinhas? Piadas não deveriam ser aceitas, porque alguém que faz uma piada, ela tem uma intenção no coração. A Bíblia já diz, o que sai da nossa boca está no coração. Então, cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que sai da boca da outra pessoa, porque tá no coração. E se tá no coração, aí é um ponto para você refletir bastante. Essa amizade, essa pessoa, ela deve ficar no seu ciclo de convívio? É certo você viver ao lado de uma pessoa que sempre tá tentando, de qualquer forma, diminuir você? Na psicanálise,
quando alguém diminui o outro, é claramente visível que essa pessoa está dizendo: ou eu não sou ninguém, eu não quero que você seja alguém. É resumido, é isso. Então, quando acontece isso, muitas vezes, alguém que está tentando diminuir você, é porque essa pessoa, ele se sente, ele tem um complexo de inferioridade na vida dele, e quando ele vê alguém se sobressaindo ou fazendo algo diferente, ou sendo mulher, né, para ele incomoda. E se incomoda, então ele tenta diminuir. Com o quê? Com palavrinhas, com chacota, com risos. Mas até aí, tudo bem, não tem problema. O problema entra quando a gente aceita. O problema entra quando a gente tem que remediar uma chacota por medo de perder uma amizade, por medo de falar áspero e falar: oh, eu não sou isso, me respeita, alguma coisa. Esse é o grande erro nosso. Por isso que existem pessoas que humilham os outros, porque as outras pessoas permitem. Eu permiti. Eu mereci aquela amizade até o tempo que durou. Eu mereci. Eu não sou vítima deles. Eu não sou vítima. Eu sou negligente com a verdade. Eu fui negligente comigo. Eu fui negligente com a minha honra. Eu permiti essa chacota. Mesmo sabendo que eu ouvindo aquilo me doía. Porque eu sei, desde o primeiro dia que eu e o Fabiano, a gente começou na parte da reforma. Não foi fácil, gente. Olha, foi tantas coisas que aconteceu pra gente conseguir estar hoje com o nome da reforma, o 66 Reforma. Demorou muito tempo. Passo a passo. Coisas aconteceram, muitas perdas, muito choro. Eu e ele junto. É justo uma pessoa chegar e olhar hoje, né? Hoje eu tô mais tranquila, lógico, hoje eu tô mais tranquila. Eu fico mais na parte da administração, da gestão da empresa, do orçamento, de conversar com o cliente, da vendas, da publicidade. Essa é a minha parte. Mas lá no comecinho, eu era a máquina de papel de parede do Fabiano. Eu que pegava, eu que cortava os papéis, eu media a parede para ele, eu cortava o papel no estilete, eu colocava no chão o papel, eu passava cola com um rolinho de cola. A gente já trabalhou muito aí, o Fabiano. Para hoje, uma pessoa ia falar que eu não trabalho e dar risada, e eu dar risada junto. E você? O quanto você dá risada de você mesmo também? Conta aí pra mim. É até engraçado, né? Mas é verdade. Nós somos culpados do que acontece na nossa vida, porque nós permitimos. Eu permiti andar com pessoas que na minha frente era uma coisa e por trás era outra, e na verdade eu sabia. Eu sabia perfeitamente a capacidade daquelas pessoas em relação... Só que eu gostava tanto daquelas pessoas que eu passei por cima do que eu estava sentindo, do que eu estava vendo. Até engraçado, teve uma vez que o Fabiano não tinha ainda... O Fabiano naquele dia não tinha serviço suficiente para 2, mas como essa pessoa estava começando com a gente e tal, aí eu falei: não, Fabiano, chama ele, né? Porque assim ele vai ganhar a hora, ele vai ajudar no salário do mês. Não. Ele não precisava, o Fabiano podia ir sozinho. Tanto que eu e o Fabiano sempre trabalhou sozinho. Aí o Fabiano chamou, falou: não, hoje tem, mas é tal coisa, né? Um serviço bem pouquinho, gente, bem pouquinho. Beleza, ele foi e tal, trabalhou lá. E nesse meio tempo, terminou rápido o serviço, ele foi embora. E quando ele chegou em casa, eu tava no telefone com a mulher dele, falando algumas coisas lá no telefone, tal. Ele não viu, ele não sabia que era eu que tava no telefone. E quando ele chegou em casa, ele já chegou falando alto. E ele falou assim: mas ele é um vagabundo mesmo. Nem precisava de eu ter ido lá. Eu escutei isso porque eu tava no telefone com ela. Eu sabia da capacidade dessa pessoa, mas eu, por gostar, por negligenciar a verdade, eu continuei com essa amizade. E você? Quantas pessoas falam mal de você e você continua andando? Meu amigo, vai dar ruim ali na frente. Mas a grande questão é: por que nós não nos posicionamos da maneira correta, como Jesus fazia sempre? Se você pegar a Bíblia e ver como Jesus agia, gente, Jesus era muito, assim, se for falar nas palavras, Jesus era grosso, porque Jesus não aceitava de jeito nenhum tipo de coisa contrária do que ele era. E não deixava que ninguém impedisse ele fazer o que ele veio fazer na terra. E porque nós temos que ficar aguentando o sapo dos outros, brincadeira sem graça dos outros, piadinha contrária do que você é. Então, assim, por que precisamos passar por isso, né? Aí depois a gente reclama: ai, mas por que eu gostava tanto daquela pessoa? Tá, mas eu aceitei viver numa vida e uma amizade mentirosa. Então, assim, o que eu tinha que receber? Traição. Eu tinha que receber
palavras nada a ver sobre a minha vida. E você também, amigo. Quantas pessoas você coloca dentro da sua casa que, na verdade, eles não gostam de você? Eles só estão ali fingindo uma amizade, mas você sente que não pode falar a verdade, você sente que não pode ser quem você é, porque aquela pessoa lá, ela não vai aceitar. Então, assim, por que nós fazemos isso com nós mesmos, né? É errado isso daí. Vamos nos posicionar. Esse vídeo ficou longo e eu vim aqui só pra falar sobre isso, porque é importante você se valorizar, se ame, se valorize, não aceite brincadeira sem graça, não aceite ninguém falando aquilo que você não é. Repreenda, não aceite, se posicione e taca o terror na terra, porque você nasceu para brilhar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para crescer sempre em evolução e não andar com pessoas com falsidade. Amanhã você vai ter 80 anos, 90 anos, você vai olhar pra trás e você vai ter alegria, você vai ter orgulho da vida que você teve? Hã? Ou você vai falar assim, poxa, perdi um tempão da minha vida fazendo isso, ou com aquela pessoa, ou com aquele outro, não. O tempo não vai te perdoar, o tempo não vai voltar pra te dar uma segunda chance, então a tua chance é agora, se posiciona, tá? Não deixa que ninguém venha fazer brincadeira de mau gosto com você, desrespeitar você. O desrespeito não é de Jesus, não é de Deus, o desrespeito é do Satanás, e você tem que colocar pra correr essas pessoas que não te respeitam. Essa é a minha dica de hoje, eu sou a Dulce, e de vez em quando eu venho aqui pra dar dica de Dulce pra você, beleza? Um beijo! Você já aguentou sobre você mesma, sobre você mesmo, e ainda você riu das piadas que os amigos íntimos, os mais próximos, comentaram a seu respeito. Você já parou para pensar? É sobre isso que eu quero falar com você hoje e é muito sério. Bom, vamos lá. Hoje estava eu com a minha amiga Jennifer ali. A gente foi, né? Como eu sempre mostro, que eu gosto de tomar os meus cafés e almoçar com os meus amigos. E hoje a gente estava tendo uma conversa de reflexão muito bacana e eu quero falar com vocês sobre isso. Sobre amigos próximos, sobre pessoas ao seu redor. Quem são as pessoas que andam com você? O que elas pensam de você? Você já analisou? Eu vou contar sobre mim, sobre a experiência que eu tive, sobre o que eu já aprendi. Eu quero passar para vocês e deixar um alerta. Tomem cuidado, porque as coisas acontecem em nossa vida porque nós permitimos. Bom, a minha experiência foi as piadinhas das pessoas que a gente chama de amigos, que a gente gosta, que a gente tem consideração, que a gente não quer caçar confusão, a gente acaba aguentando coisas falando sobre a gente, que na verdade não é certo, não, né? A gente tem que ter limite nas coisas, impor limite naquilo que as outras pessoas estão falando de você. Porque no fundo, tudo que as pessoas falam da gente tem um pé de verdade na cabeça delas, entendeu? Por exemplo, todos aqui que me seguem sabem que nós temos a empresa 166 Reforma. Eu já contei várias vezes como que foi o processo dessa empresa. Eu e o Fabiano, a gente era muito novo, né? Foi em 2008, nós dois trabalhávamos em fábrica. Foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo para a gente chegar, né, a ter a iniciativa de trabalhar com reformas e começar com construção. Então foi tudo assim, graduativamente a gente foi aumentando o nosso desempenho na reforma, eu e o Fabiano junto. Então assim, todos aqui que já ouviu falar sobre a 166, que já perguntou de onde que surgiu a 166, sabe muito bem que essa empresa foi fundada por mim e pelo Fabiano. Nós dois juntos, não foi uma coisa que somente o Fabiano fez ou somente eu fiz. Não existe isso. Nós dois fizemos junto. A piada que eu sempre ouvi de uma pessoa que estava próxima a nós, e eu depois que eu fui parar para pensar, que desrespeito, né? A piada você não trabalha. Quem trabalha é o Fabiano e os meninos que trabalham junto. São piadinhas do tipo, quando eu ia gravar, falar, ai pessoal, olha a reforma que nós fizemos. Aí a pessoa olhar e falava assim, nós, o que você fez? Então, tipo assim, sempre tentando me diminuir na empresa que é minha. Eu fundei essa empresa junto com meu marido fundou essa empresa junto comigo, nós dois junto, uniu e nós abrimos essa empresa. Então, assim, por que esse amigo tinha essa ideia de que eu não deveria falar nós construímos, nós fizemos a reforma, porque eu não apertei o parafuso, porque eu não preguei o prego? É só por isso? Porque eu sou mulher?
Ou talvez porque ele queria que eu fosse igual à mulher dele, que não fazia nada. Tem tudo um jogo psicológico. Então, só que o problema não é ele, não é eles. O problema sou eu de ter aceito tantos anos de piadinha sobre mim que não é verdade. Então, gente, a reflexão que eu quero e a dica que eu quero passar para vocês hoje é assim: se valorizem. E eu sei que é difícil, porque falar de boca é fácil, mas na hora mesmo de aplicar é difícil. Mas a gente tem que ficar atento, sabe por quê? Porque se uma pessoa está brincando com você, se uma pessoa está desrespeitando, desmerecendo você de algum ponto, é porque ele não te respeita. Então essa amizade, ela não é verdadeira. E uma hora ela cai. E cai mesmo. E cai mesmo. Não tem como sustentar uma mentira de amizade. E a gente, né, passa anos na nossa vida perdendo tempo realmente com pessoas que elas não te valorizam. Uma brincadeira, uma piada dessa tem um pé de verdade no coração de quem tá falando, você entendeu? Então, gente, quantas de vocês aí passa por isso? É piadinha de mau gosto, ah, você é isso, ai, você é aquilo, ha, 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 nanana. Eu ouvia isso todas as vezes no Gemba, ah, mas nós fizemos? Não, você não fez nada. Ah, mas você agora só viaja, então só faz cirurgia. Começou a menosprezar. Gente, quem entende uma gestão de uma empresa, existem várias etapas, existem várias funções. A minha função é vender, é fazer os posts, é tirar foto, é fazer a publicação, é lidar diretamente com o cliente, é negociar cada obra. Todas as pessoas, nossos clientes, que sabem que toda negociação é feita comigo, orçamento, decoração, toda essa parte fica comigo. Para quê? Para não ficar pesado para o Fabiano. Então, a nossa empresa, ela tem uma gestão. E eu faço parte dessa gestão. Eu e o Fabiano, a gente é dono da 166 Reforma. Nós dois juntos fazemos funcionar a 166 Reformas. Então, por que? A grande pergunta é, por que eu permiti piadinhas contra mim só porque eu não prego o parafuso, porque eu não faço o piso, porque eu não faço a parede? E você? Quais as piadinhas que você escuta ao seu respeito? Quais são as piadinhas? Piadas não deveriam ser aceitas, porque alguém que faz uma piada, ela tem uma intenção no coração. A Bíblia já diz, o que sai da nossa boca está no coração. Então, cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que sai da boca da outra pessoa, porque tá no coração. E se tá no coração, aí é um ponto para você refletir bastante. Essa amizade, essa pessoa, ela deve ficar no seu ciclo de convívio? É certo você viver ao lado de uma pessoa que sempre está tentando, de qualquer forma, diminuir você? Não é certo. Na psicanálise, quando alguém diminui o outro, é claramente visível que essa pessoa está dizendo, ou eu não sou ninguém, eu não quero que você seja alguém. É resumido, é isso. Então, quando acontece isso, muitas vezes, alguém que está tentando diminuir você, é porque essa pessoa, ele se sente, ele tem um complexo de inferioridade na vida dele, e quando ele vê alguém se sobressaindo, fazendo algo diferente, ou sendo mulher, né, pra ele incomoda. E se incomoda, então ele tenta diminuir. Com o quê? Com palavrinhas, com chacota, com risos. Mas até aí, tudo bem, não tem problema. O problema entra quando a gente aceita. O problema entra quando a gente tem que remediar uma chacota por medo de perder uma amizade, por medo de falar áspero, e falar, oh, eu não sou isso, me respeita, alguma coisa. Esse é o grande erro nosso. Por isso que existem pessoas que humilham os outros, porque as outras pessoas permitem. Eu permiti. Eu mereci aquela amizade, até o tempo que durou. Eu mereci. Eu não sou vítima dele. Eles. Eu não sou vítima. Eu sou negligente com a verdade. Eu fui negligente comigo, eu fui negligente com a minha honra. Eu permiti essa chacota. Mesmo sabendo que eu ouvindo aquilo, me doía, porque eu sei, desde o primeiro dia que eu e o Fabiano, a gente começou na parte da reforma, não foi fácil, gente. Olha, foi tantas coisas que aconteceu pra gente conseguir estar hoje com o nome da reforma, 166 Reforma, demorou muito tempo. Passo a passo. Coisas aconteceram, muitas perdas, muito choro, eu e ele junto. É justo uma pessoa chegar e olhar hoje, né? Hoje eu tô mais tranquila, lógico, hoje eu tô mais tranquila, eu fico mais na parte da administração, da gestão da empresa, do orçamento, de conversar com o cliente, da vendas, da publicidade. Essa é a minha parte. Mas lá no comecinho,
Eu era a máquina de papel de parede do Fabiano. Eu que pegava, eu que cortava os papéis, eu media a parede para ele, eu cortava o papel no estilete, eu colocava no chão o papel, eu passava cola com um rolinho de cola. A gente já trabalhou muito, eu e o Fabiano. Para hoje, uma pessoa falar que eu não trabalho e dar risada, e eu dar risada junto. E você? O quanto você dá risada de você mesmo também. Contem pra mim. É até engraçado, né? Mas é verdade. Nós somos culpados do que acontece na nossa vida, porque nós permitimos. Eu permiti andar com pessoas que na minha frente era uma coisa e por trás era outra, e na verdade eu sabia perfeitamente a capacidade daquelas pessoas em relação. Só que eu gostava tanto daquelas pessoas que eu passei por cima do que eu tava sentindo, do que eu tava vendo. Até engraçado, teve uma vez que o Fabiano não tinha ainda, o Fabiano naquele dia não tinha serviço suficiente para 2, mas como essa pessoa estava começando com a gente e tal, aí eu falei, não, Fabiano, chama ele, né, porque assim ele vai ganhar a hora, ele vai ajudar no salário do mês, não. Ele não precisava, o Fabiano podia ir sozinho, tanto que eu e o Fabiano sempre trabalhou sozinho. Aí o Fabiano chamou, falou, não, hoje tem, mas é tal coisa, né, um serviço bem pouquinho, gente, bem pouquinho, beleza, ele foi e tal, trabalhou lá, e nesse meio tempo, terminou rápido o serviço, ele foi embora, e quando ele chegou em casa, eu tava no telefone, com a mulher dele falando algumas coisas lá no telefone, tal, ele não viu, ele não sabia que era eu que estava no telefone, e quando ele chegou em casa, ele já chegou falando alto, e ele falou assim, mas ele é um vagabundo mesmo, nem precisava de eu ter ido lá. Eu escutei isso porque eu estava no telefone com ela. Eu sabia da capacidade dessa pessoa, mas eu, por gostar, por negligenciar a verdade, eu continuei com essa amizade. E você? Quantas pessoas falam mal de você e você continua andando? Meu amigo, vai dar ruim ali na frente. Mas a grande questão é, por que nós não nos posicionamos da maneira correta, como Jesus fazia sempre? Se você pegar a Bíblia e ver como Jesus agia, gente, Jesus era muito, assim, se for falar nas palavras, Jesus era grosso, porque Jesus não aceitava de jeito nenhum tipo de coisa contrária do que ele era. E não deixava que ninguém impedisse ele fazer o que ele veio fazer na terra. E porque nós temos que ficar aguentando o sapo dos outros, brincadeira sem graça dos outros, piadinha contrária do que você é. Então, assim, por que precisamos passar por isso, né? Aí depois a gente reclama, mas por que eu gostava tanto daquela pessoa? Tá, mas eu aceitei viver numa vida e uma amizade mentirosa. Então, assim, o que eu tinha que receber? Traição. Eu tinha que receber palavras nada a ver sobre a minha vida. E você também, amigo. Quantas pessoas você coloca dentro da sua casa que, na verdade, eles não gostam de você? Eles só estão ali fingindo uma amizade, mas você sente que não pode falar a verdade, você sente que não pode ser quem você é, porque aquela pessoa lá, ela não vai aceitar. Então, assim, por que nós fazemos isso com nós mesmos, né? É errado isso daí. Vamos nos posicionar. Esse vídeo ficou longo, e eu vim aqui só pra falar sobre isso, porque é importante você se valorizar, se ame, se valorize, não aceite brincadeira sem graça, não aceite ninguém falando aquilo que você não é. Repreenda, não aceite, se posicione e taca o terror na terra, porque você nasceu para brilhar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para crescer sempre em evolução e não andar com pessoas com falsidade. Amanhã você vai ter 80 anos, 90 anos, você vai olhar pra trás e você vai ter alegria, você vai ter orgulho da vida que você teve? Ou você vai falar assim, poxa, perdi um tempão da minha vida fazendo isso, ou com aquela pessoa, ou com aquele outro, não. O tempo não vai te perdoar, o tempo não vai voltar pra te dar uma segunda chance, então a tua chance é agora, se posiciona, tá? Não deixa que ninguém venha fazer brincadeira de mau gosto com você, desrespeitar você. O desrespeito não é de Jesus, não é de Deus, o desrespeito é do Satanás, e você tem que colocar pra correr essas pessoas que não te respeitam. Essa é a minha dica de hoje, eu sou a Dulce, e de vez em quando eu venho aqui pra dar dica de Dulce pra você, beleza? Um beijo!